dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos navegando numa palavra, estamos aí no mês da primavera e Deus está falando poderosamente ao nosso espírito, aqui em João 4,14. Deus está falando conosco que a estação, ela vem para todo mundo, para todas as plantas. Porém, a gente vê que tem umas que estão secas e outras estão verdes. Então me surgiu uma curiosidade. Aqui nós podemos entender que tem algumas plantas que dependem da chuva para poder recuperar ali a sua cor verde, né? Para poder recuperar ali a saúde. Porém, tem algumas plantas que estão no meio das secas, que estão cheias de saúde, estão verdinha, estão visivelmente ali linda. Por quê? Deus falou comigo aqui em João 4,14, diz o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ou seja, aquele que tem compartimentos cheio de Jesus tem profundidade e já não depende mais do exterior, porque tudo que a pessoa precisa está dentro dela. Assim também como a árvore. Tem muitas árvores que têm raiz profunda. Ela tira da própria terra, do solo, dos lençóis freáticos, todas as propriedades que elas precisam para sobreviver no momento da escassez, no momento da seca. Ou seja, ela não depende mais do exterior. Tudo que ela precisa está dentro dela. Essa é uma curiosidade que nós precisamos compreender no espírito. Porque no natural, a gente anda pelas estradas, a gente vê uma árvore seca e do lado dela uma árvore totalmente saudável, verdinha. Por quê? A árvore seca depende da chuva. Ela não tem a raiz tão profunda para buscar no solo freático as propriedades para ela conseguir sobreviver enquanto não chove, né? Porém, a que está verdinha, ela tem tudo, ela tem profundidade, ela tem raiz. E ela tem compartimentos suficiente para se manter. Então, o que ela precisa está dentro dela, não está aqui na terra. Então, isso é uma curiosidade, nós trazemos isso para o espiritual e a gente vê que nós somos da mesma forma. A Bíblia diz lá em Salmo 1 que nós somos árvores plantadas na beira do riacho. Ou seja, aquele que está em Cristo consegue ter propriedade suficiente para sobreviver à tempestade, para sobreviver à escassez. E uma coisa eu quero dizer hoje aqui: nós cristãos não dependemos de estação. Nós não dependemos de estação, nós dependemos de Jesus. Se encha de Jesus, tenha Jesus no teu coração, seja cheio da palavra do Senhor. Enche os seus compartimentos com o espiritual, com o sobrenatural. Entenda o propósito. E com certeza, no momento da tempestade, no momento da escassez, no momento das dificuldades, nós vamos ter da onde tirar a nossa força, da onde tirar a nossa saúde. Isso é uma coisa interior. Por isso que a Bíblia diz: frutificai-vos primeiro, para depois multiplicar. Irmãos, nós temos que olhar para a palavra do Senhor como algo que o Senhor está dando para a nossa estratégia. Isso aqui é o manual do cristão. Então Deus está falando: aquele que bebe da água de Jesus, aquele que come a palavra do Senhor, se torna uma fonte. Ou seja, está dentro de nós toda a propriedade para sobreviver no meio das dificuldades. Muitas vezes o problema não vai terminar, mas quem vai mudar somos nós. Nós podemos ver pessoas no meio de grandes problemas, mas você olha para ela, ela está saudável, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Ela não depende do exterior para sobreviver. Ela depende do que está dentro dela. Então hoje a palavra para você é: se armazene de Jesus. Busque Jesus, se encha de Jesus, leia a palavra, escute pregações, vá ao culto. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu quero dizer para vocês: não dependemos de estação, não dependemos da terra, não dependemos do natural.
Tenha raiz profunda. Tenha raiz profunda, porque no vento, na tempestade, na chuva, na escassez, você não vai perder a sua saúde. Você vai estar sempre saudável. E muitas vezes vai ficar do lado de pessoas que está seca. Porém, você não será contaminada. Porque o que você precisa está dentro de você. A Bíblia diz que nós somos árvores plantadas na beira do riacho, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, né? E traz sombra para os que estão ao teu redor. Então a tua folha não vai murchar, você não vai perder a saúde. Às vezes você está vendo que a estação da escassez tá para todo mundo. Por que fala que o cristão não vive de crise? O cristão vive de Cristo. Então a crise pode estar para todo mundo. Todo mundo está no mesmo patamar de crise na terra. Porém, aquele que tem Cristo não vive de crise. Por quê? Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então é a fé que vai fazer com que a gente sobreviva no meio de toda a tempestade. Então, hoje eu quero dizer para você que muitas vezes a tempestade está acontecendo. Eu não vim aqui falar que nosso Jesus faz mágica. Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com propósitos. Tudo tem um grande propósito. Assim como os discípulos estavam no meio de uma tempestade dentro de um barco, né? E Jesus estava dormindo. E aquela tempestade, eles ficaram apavorados, que eles não sabiam o que fazer. E ali Jesus estava o quê? Aguardando eles tomar a decisão, ter autoridade, se posicionar, praticar o que eles já tinham aprendido. Então Jesus aguardou, porém eles foram lá chamar pelo mestre, né? Aí Jesus vem com autoridade, manda o mar se calar, o vento parar, e ali então ele trouxe calmaria no meio daquela tempestade. E Deus quer dizer para você, tudo que você precisa já está dentro de você. Ele quer te ativar. Ele quer ativar um homem e uma mulher valente, um homem e uma mulher com autoridade, um homem e uma mulher corajosa. Deus quer que você seja ativado no reino do Senhor, né? Nós precisamos entender que tudo que nós estudamos na palavra do Senhor, nós temos que praticar. Não basta você saber no logos, né? Não basta você saber no conhecimento natural. A Bíblia diz que nós temos que prestar culto ao Senhor com entendimento. Ou seja, nós não podemos ser ignorantes diante das verdades. Então pratique o evangelho. Se é para orar, ore. Se é para repreender, repreenda. Se é para adorar, adore. Mas ande como um cidadão celestial. Não dependemos do exterior, porque tudo o que precisamos está dentro de nós. As lacunas do nosso coração mora alguém muito importante. Esse alguém é o nosso Deus. Mora dentro de nós. Nós somos casa, templo e morada do Espírito Santo. Então, à medida que você alimenta isso no espiritual, você tem o que? Você tem toda a bagagem, tem todos os nutrientes que você precisa para sobreviver ao vendaval, à tempestade, à mudança de estação. Então não importa se você vai estar no inverno, se você vai estar no verão escaldante, se você vai estar no outono onde as folhas caem. Não importa se você vai estar na primavera. Hoje eu vim dizer para você, você não depende de mudança de estação. Você depende de Jesus. Então encha o teu coração da presença do Senhor. E na hora da tempestade, você vai buscar dentro do teu coração a força que você precisa, vai buscar a água que você precisa, vai buscar tudo que você precisa e você será uma pessoa diferente. No meio de toda a escassez, você estará linda ou lindo, né? Cheio de vida, cheio de saúde mental, emocional, espiritual, totalmente respaldado pelo céu. E ali todos verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Deus te abençoe. Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Shalom, shalom.